Olá, pessoal! Hoje nós estudaremos coordenadas polares e integrais duplas em coordenadas polares. O que são as coordenadas polares? São um sistema de coordenadas bidimensional, quer dizer, no plano, só tem duas componentes, onde cada ponto do plano é determinado por uma distância radial e um ângulo. Em coordenadas polares, o ponto P é representado não mais por XY, como a gente estava acostumado em coordenadas retangulares, mas ele é representado pelo par ordenado r θ, onde r é a distância radial do ponto P até a origem e é sempre considerado positivo, maior ou igual a zero. E θ é o ângulo medido a partir do eixo positivo de x até a linha que conecta a origem ao ponto P, no sentido anti-horário. O ângulo θ pode ser dado em radianos ou em graus e pode ter valores positivos ou negativos. Positivos a gente anda no sentido anti-horário e negativos no sentido horário. Então, por exemplo, aqui nós temos a representação do sistema de eixos cartesianos, x, y, e nós temos aqui um ponto P. Esse ponto P, em coordenadas retangulares, ele é de representação única. Só existe uma forma de representar ele. Ele tem a sua componente x, que a gente traça uma reta aqui, pontilhada até o eixo do x, perpendicular ao x, e a componente y dele é a reta, pontilhada, vai também cruzar aqui o eixo do y ortogonalmente. Então, em coordenadas polares, esse ponto ele é dado pelo comprimento dessa linha aqui, que vai dar origem até o ponto P, chamado de R, e pelo ângulo que ele forma com o eixo positivo do x. Então, o ângulo está sendo medido no sentido anti-horário positivo. O que acontece? Será que a representação em coordenadas polares é única? Então, por exemplo, se aqui for 30 graus e o raio for 2, então esse ponto ele seria representado por 2, 30 graus em radianos é π/6. Posso representar em radianos ou em graus. Muito bem, mas se eu tiver dado já uma volta completa aqui no círculo trigonométrico e depois de terminados os 2π, a volta completa de 360 graus, eu andar mais 30 graus, eu não vou cair no mesmo ponto, com o raio valendo 2, Então, eu poderia representar também esse ponto P como sendo 2π/6 mais uma volta, mais 2π. Então, isso aqui, se eu tirar o mínimo, aqui vai dar 12 mais 1. Esse ponto aqui, ele é 2, 13π/6. E assim por diante. Então, existem infinitas representações para um mesmo ponto em coordenadas polares, diferentemente da representação em coordenadas cartesianas. Como é que a gente faz a mudança de sistema de coordenadas? Como é que a gente passa de coordenadas retangulares para polares? Então, se a gente conhece o x e o y, como é que a gente acha o r e o θ? Então, para achar as relações entre os dois sistemas de coordenadas,
a gente vai usar o teorema de Pitágoras, porque aqui a gente tem um triângulo retângulo, onde o R é a hipotenusa, o X e o Y são os catetos. Então, a gente tem a relação que o R ao quadrado vai ser x quadrado mais y ao quadrado. Da trigonometria do triângulo retângulo, a gente tem aqui o ângulo θ, o cateto oposto ao ângulo θ é o y, e o cateto adjacente ao ângulo θ é o x. Então, a gente tem as relações do seno e do cosseno de θ. Então, o cosseno de θ, ele é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, eu posso escrever que cosseno de θ é igual a x sobre r. Ou seja, x, isolando, passando r para o outro lado, é r cosseno θ. Qual é a relação que a gente tem para o seno de θ? Cateto oposto, que aqui é o y, sobre a hipotenusa, que é r. Então, o y, ele é dado por r seno de θ. Ou ainda, a gente tem que a tangente de θ é cateto oposto, y, sobre cateto adjacente, x. Então, o θ, ele pode ser obtido desta relação aqui, aplicando a função inversa da tangente, que é o arco tangente de y sobre x. Também eu poderia aplicar aqui, né, o arco cosseno, eu acho o θ dessa relação aqui. Ou o arco seno, eu acho o θ desta relação. Então, se a gente tem que r ao quadrado é x quadrado mais y ao quadrado, do teorema de Pitágoras, o r vai ser a raiz quadrada de cada uma das componentes do ponto ao quadrado somadas. Então, essas são as relações entre um sistema de coordenadas e outro. Vamos ver no exemplo como a gente passa de coordenadas retangulares, que foram dadas aí, para coordenadas polares. Então, encontre as coordenadas polares para um R positivo e o θ a gente vai estipular que vai ficar na primeira volta, né? Então, entre 0 e 2π, para os seguintes pontos. Então, aqui na letra A foi dado o x e o y do ponto. A gente quer achar o R e o θ. Como é que a gente acha o R? Aplicando a raiz quadrada de x ao quadrado, raiz de 3 ao quadrado. O quadrado aqui vai cortar com a raiz, mais 1 ao quadrado. Então, ficou 3 mais 1, raiz de 4, o R é 2. E o θ é o arco cuja tangente vale 1 sobre raiz de 3, y sobre x. Então, o arco cuja tangente é 1 sobre raiz de 3 é o arco de 30 graus, π sobre 6. Então, a gente acha o ponto em coordenadas polares. Também a gente poderia achar o θ aplicando o arco cosseno de quem? O cosseno é o x sobre o R. A gente já achou o R. O R é 2. Então, é o arco cujo cosseno vale raiz de 3 sobre 2. Isso é 30 graus. A letra B. Nós temos que o x e o y valem 2. Então, o raio vai ser a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. 4 mais 4, raiz de 8. O 8 é 4 vezes 2. Então, a gente pode tirar a raiz quadrada de 4, que é 2, raiz de 2. E o θ, a gente pode aplicar direto o arco cuja tangente
é y sobre x, no caso 2 sobre 2, arco cuja tangente vale 1 é 45 graus, ou π sobre 4. Então, a gente tem o raio e o ângulo. Então, esse é o ponto em coordenadas polares. E na letra C, o x é menos 5 e o y é 0. Menos 5 elevado ao quadrado é igual a 25. Raiz quadrada de 25 é 5. Então, o arco tangente de y sobre x, 0 dividido por menos 5 é 0. Qual é o arco cuja tangente vale 0? É 0 grau ou 0 radiano. Então, o ponto em coordenadas polares é 5, 0. Encontre a equação polar correspondente à equação cartesiana. Essa é a equação cartesiana de uma circunferência de raio 5. Como que eu escrevo essa equação, que ela está em coordenadas cartesianas, retangulares, para coordenadas polares? Então, a gente sabe que, como o r ao quadrado é x quadrado mais y ao quadrado, a gente vai substituir isso aqui por r ao quadrado. Então, r ao quadrado igual a 25, logo r igual a 5. Já que a equação do enunciado descreve o teorema de Pitágoras para quaisquer valores de x e y que satisfazem x quadrado mais y ao quadrado igual a 25, obtemos assim um círculo centrado na origem. Dessa forma, o θ varia de 0 a 2π. Exemplo 3. Encontre a equação polar correspondente à equação cartesiana. Bom, agora nós temos uma equação onde é x quadrado e y ao quadrado como a gente tinha antes, mas agora a gente tem esse termo aqui com x. Significa que em x está deslocado. É x menos algum número ali ao quadrado. Então, indica que, igual a um certo raio ao quadrado aqui que a gente não conhece. Então, indica que esse número aqui, digamos, K0, é para onde está agora o centro da nossa circunferência. Tá? Como é que a gente vai descobrir esse valor? Nós vamos reescrever essa equação completando o quadrado. Assim, concluímos que o círculo ele está centrado em 2 com 0. Como é que a gente faz isso? Né? Tem várias formas. Eu posso colocar aqui a metade desse coeficiente é o número que vai aqui, que eu estou adicionando aqui, o quadrado do segundo. Então, eu estou colocando aqui mais 4. Então, eu vou ter que colocar mais 4 do outro lado também. Então, fica a equação com centro em 2, 0 e raio. O raio é esse valor aqui ao quadrado, né? Então, o raio vale 2 também. Então, nós temos que agora, já que nós identificamos qual é a nossa equação cartesiana a que ela se refere, agora a gente vai reescrever ela em coordenadas polares, que era o que estava pedindo. Então, eu vou reorganizar, né? Eu vou pegar essa equação aqui e vou escrever x quadrado mais y ao quadrado, e o menos 4x eu vou jogar lá para o outro lado. X quadrado mais y ao quadrado é o nosso raio ao quadrado. O x é r cosseno θ. Então, eu vou ter 4r cosseno θ. Bom, eu tenho r aqui dos dois lados. Então, eu vou cortar e vou obter a equação polar. R igual a 4 cosseno de θ é o gráfico de uma circunferência com o centro em 2, 0 e com
o raio 2. Então, ela está tangenciando aqui no eixo do y. Então, para a gente descrever a equação deste círculo em coordenadas polares, a equação é esta aqui, 4 cosseno de θ. A gente poderia ver alguns valores aqui. Por exemplo, quando θ for 0, eu vou ter 4 cosseno de 0. Cosseno de 0 vale 1. Então, 4 vezes 1. Então, no ângulo 0, o comprimento do meu raio é 4. Tá? Agora, conforme o ângulo aqui vai crescendo, né? Por exemplo, se a gente tiver 45 graus, π sobre 4. 4 vezes cosseno de π sobre 4. Cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Então, isso aqui vai dar 2 raiz de 2. Isso aqui é um pouquinho mais do que 2. Então, aqui no ângulo de 45 graus, esse comprimento do raio vai ser 2 raiz de 2. Vejam que aqui o raio era 4. Ele não é constante. Eu meço ele sempre a partir da origem. Então, aqui no ângulo 0, ele tem comprimento 4. No ângulo de 30 graus, ele tem um comprimento menor, 45 menor, 60 menor, e assim vai. Quando chegar em 90 graus, π sobre 2. Quanto vale cosseno de 90 graus? Vale 0. Então, aqui no ângulo de 90 graus, o raio ele está na origem, no polo. Tá? Então, ele vale 0. Então, ele começou em 4 e foi diminuindo até chegar em 0. Agora, se eu seguir aqui no segundo quadrante, eu vou ter valores negativos. E valores negativos para o raio, no segundo quadrante, ele vai inverter, vai virar para o outro lado. Então, vai dar simétrico essa parte aqui de baixo. Certo? Exemplo 4. Encontre a equação polar correspondente à equação cartesiana. Então, agora aqui, o que aconteceu? A gente vai ter um deslocamento da nossa circunferência em y. A gente precisa completar quadrado. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. O x quadrado não tem que completar quadrado, porque ele está aí sozinho. Mas o y, sim, né? Porque aqui eu tenho menos 4y. Então, o número que eu vou ter que colocar aqui é a metade dele, menos 2. Só que colocando menos 2 aqui, eu tenho o quadrado do segundo que eu não tinha aqui. Então, eu estou adicionando mais 4 em ambos os lados. Então, eu chego nessa equação cartesiana. Mas o que pedia era a equação polar. Então, daqui, a gente vai ter que escrever a equação polar. Então, x quadrado mais y ao quadrado eu vou deixar desse lado. E o menos 4y eu vou passar para o outro lado. X quadrado mais y ao quadrado é r ao quadrado. O y é r seno θ. Tem o r dos dois lados aqui. Vou cortar e vou chegar na equação polar r igual a 4 seno de θ. A equação polar corresponde a este gráfico, né? Porque a gente já tinha visto aqui que a circunferência está, o x do centro não está deslocado, mas o y do centro está. Então, o centro agora está em 0,2 no eixo do y. E o raio continua sendo 2 nesse caso. Então, agora essa circunferência vai ser tangente ao eixo do x. Então, se a gente começar no ângulo 0, seno de 0 é 0.
Então, aqui no ângulo 0 vai dar só o pontinho. Então, ele começa em 0 e depois ele vai aumentando o raio. Vai aumentando o raio até chegar lá nos 90 graus. Quanto é seno de 90 graus? Vale 1 vezes 4. Então, esse valor aqui, no ângulo de 90 graus, é raio 4. E assim por diante. Bom, agora que a gente viu como funciona passar um ponto de coordenadas retangulares para polares, quais são as relações que a gente tem, e uma equação cartesiana para uma equação polar, agora a gente vai utilizar as coordenadas polares nas integrais duplas. Então, a definição. Podemos definir integração utilizando coordenadas polares do centro de um subretângulo polar, R e J. Então, vejam no desenho. Agora, a nossa área não vai ser mais uma área retangular. Né? O que é o R e J? É esse pedacinho aqui de área de um setor circular. Porque agora a gente está pensando em termos de raios. Então, eu tenho aqui uma variação de raio, pequenininha, e uma variação de ângulo, pequenininha também. Então, a gente dividiu o nosso setor circular aqui em sub-regiões, R e J. Então, o R, ele varia de RI-1 até RI, e o θ também, θJ-1 até θJ. Então, possui coordenadas polares, né? Esse subretângulo RIJ maiúsculo possui coordenadas polares RI estrela e θJ estrela. Então, é o ponto médio, tá? Tô pegando o pontinho aqui, bem no meio desse R e J aqui, para todos eles. Então, para calcular essa área R e J, usamos o fato de que a área da seção de um círculo de raio R e ângulo θ é 1/2 de R ao quadrado θ. Tá? Então, a área de uma seção circular de um círculo de raio R e ângulo θ é dada a fórmula 1/2 de R ao quadrado θ. Subtraindo as áreas de dois setores, cada um deles com ângulo central delta θj, que é a variação do ângulo, né? O ângulo, o θj menos o θj menos 1, o anterior. Descobrimos a área de R e J. Então, a variação da área, delta A e J, vai ser a fórmula em J menos a mesma fórmula em IJ menos 1. Podemos colocar esse 1/2 em evidência. O θj, que está aqui, menos o θj menos 1, é o delta θj. E aí, a gente tem o RI menos o RIJ. O RI ao quadrado menos o RI menos 1 ao quadrado. Isso aqui é um produto notável, né? A gente tem A ao quadrado menos B ao quadrado. Eu posso escrever como A menos B vezes A mais B. Então, eu escrevi o RI mais o RI menos 1 vezes o RI menos o RI menos 1. 1/2 de RI mais o RI menos 1 é um RI estrela, como a gente tem aqui, né?
Aqui estava pegando o anterior, aqui também. E isso aqui é a variação do RI, como a gente tinha variação do θJ. Então, a nossa fórmula para o ΔA e J tem este RI estrela, né, que é o raio aqui num ponto no interior desse R maiúsculo, vezes a variação de RI, vezes a variação do θJ. Se a gente somar todos esses retangulinhos, né, as pequenas áreas do setor circular, a gente faz o somatório duplo, toma o limite ao mn tender a infinito e obtém, então, a integral dupla em coordenadas polares. Qual é a diferença, né? Se a gente tivesse aqui uma f de xy dA, integral dupla, e aqui a gente tem a integral dupla de f de rθ, o dA em coordenadas polares é r dr dθ, né? Por conta que a nossa areazinha é um setor circular. Exemplo 1. Calcule a integral dupla de 3x mais 4y ao quadrado dA, onde R é a região do semiplano superior, limitado pelos círculos x² mais y ao quadrado igual a 1 e x² mais y ao quadrado igual a 4. Bom, se a gente tem apenas o semiplano superior, significa que é a metade desses dois círculos, um de raio 1 e o outro aqui de raio 2. Então, eu quero integrar nesta região aqui pintada. Como ela é uma região circular, vai ser mais interessante, mais fácil a gente integrar em coordenadas polares. Né? Por quê? Porque essa região aqui em coordenadas polares, o raio ele vai variar de 1 até 2 e o ângulo apenas de 0 até π. Então, são limites constantes, né? É o caso mais simples que a gente tem para calcular uma integral dupla, quando os limites são constantes. Então, nós vamos calcular essa integral fazendo o x, a gente vai substituir por r cosseno θ, o y por r seno θ, só que ele está ao quadrado, então r ao quadrado, seno ao quadrado. O dA vai ser o r dr dθ. A gente vai colocar o ângulo sempre na integral de fora, porque o ângulo ele é sempre um número. Ele varia de 0 a π, de 0 a π meio, de π meios a 2π, mas vai ser sempre número. Então, a gente vai deixar a integral de θ sempre na de fora. A integral de r, que pode ser variável, vai ficar na integral de dentro. Então, o r aqui varia de 1 até 2. E a gente resolve da mesma maneira que a gente fazia antes. Primeiro, quando está integrando em relação a r, considera o θ constante. Depois, o resultado vai ser integrado em relação a θ. Então, aqui a gente primeiro tem que multiplicar este r aqui dentro e agora integrar esta primeira integral aqui em relação a r. Qual é a integral de 3r ao quadrado? R ao cubo. Cosseno de θ não mexe, porque é uma constante. Integral de 4r ao cubo. 4r na quarta sobre 4, r na quarta. Seno ao quadrado de θ. Essa é a integral de 1 até 2. Então, o r eu vou substituir pelo limite superior 2
menos, vou substituir o r pelo limite inferior, 1. Eu vou colocar em evidência aqui, eu vou fazer 2 ao cubo menos 1 ao cubo vezes o cosseno, mais r na quarta. 2 na quarta menos 1 na quarta vezes o seno ao quadrado. Tá? Daí aqui já vai dar um número direto. 2 ao cubo, 8, menos 1. Então, aqui vai ficar 7 cosseno de θ. E aqui, 2 na quarta é 16, menos 1, 15. Então, esse é o resultado da próxima integral. Agora, a gente tem que integrar em θ. Como é que se faz a integral de seno ao quadrado de θ? Bom, tem que utilizar a identidade trigonométrica, que é 1 meio de 1 menos cosseno de 2θ. E a integral de cosseno de θ é direta. Aqui, como eu vou ter cosseno de 2θ, isso aqui é só o seno. Eu vou ter que fazer por substituição. Tem que chamar isso aqui de u e calcular a integral. Então, vamos resolver essa integral, onde seno ao quadrado de θ é 1 meio de 1 menos cosseno de 2θ. Então, nós vamos separar em duas integrais, de 0 a π. O 7 é constante, pode sair para fora da integral. Integral de cosseno de θ dθ, mais 15, integral de 0 a π. O seno ao quadrado de θ, a gente vai substituir por 1 meio. Então, esse 1 meio também eu posso tirar para fora da integral. 1 menos cosseno de 2θ dθ. Certo? Então, agora, a integral de cosseno de θ dθ é direta. A integral de cosseno é seno de 0 a π, mais 15 meios. A integral de 1 é θ, calculado nos limites de integração, de 0 a π, menos a integral de cosseno de 2θ, 2θ é um u, a derivada dele é 2, du é igual a 2 dθ. Eu não tenho 2 aqui, então o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por 2 e dividir por 2. Aí eu vou ter aqui exatamente cosseno de u du, só que ainda vou ter esse 1 meio aqui na frente. Então, a integral de cosseno é seno de u, e o u a gente volta para 2θ, de 0 a π. Então, substituindo aqui, seno 7, eu vou deixar em evidência, seno de π menos seno de 0, mais 15 meios. O θ eu vou substituir por π, menos o θ eu vou substituir por 0. Menos ainda 1 meio, que eu vou colocar em evidência, seno de 2π, menos seno de 2 vezes 0, 0. Seno de 0 e seno de π e seno de 2π, todos eles valem 0. Então, esse aqui é 0 e esse aqui também é 0. Então, aqui a primeira parte deu 0. A segunda parte, seno de 2π é 0, seno de 0 é 0, vezes 1 meio continua sendo 0, então sobrou apenas 15 meios de π. Então, essa é a resposta da nossa questão.
Exemplo 2. Determine o volume do sólido limitado pelo plano z igual a zero e pelo paraboloide z igual a 1 menos x² menos y². Bom, este paraboloide, ele é circular, ele é voltado com a concavidade voltada para baixo, ele passa no z igual a 1 e no plano xy, quando z é zero, a gente tem a região de integração, que é uma circunferência, né? Quando z for zero aqui, ó, a gente pode ver que passando x² e y² para o outro lado, positivos, a gente tem a equação desta circunferência de raio 1. Então, como a região de integração ela é circular, é interessante que a gente resolva essa integral em coordenadas polares. Então, a nossa integral dupla da função dA. Para passar para coordenadas polares, eu tenho que passar o x, o y para r e θ, e o dA eu tenho que passar para r, dr, dθ. Então, fazendo isso, eu posso verificar aqui que nós temos se nós colocarmos o sinal de menos em evidência, fica x² mais y², que é justamente o r ao quadrado. Então, a nossa f de r θ, na verdade, é uma função só de r. O dA é r, dr, dθ. Os limites da nossa integral. O raio, ele já tem a região desde a origem aqui e vai até o raio 1. Ele é sempre constante, em todos os ângulos o raio varia de 0 a 1. E o ângulo, como é a volta completa, ele varia de 0 a 2π. Bom, neste caso, né, eu multiplico aqui dentro r. Como o dθ, ele não tem θ aqui nessa integral, eu posso separar, fazer a integral de 0 a 2π dθ e de 0 a 1 r menos r ao cubo. Então, vou resolver essa integral aqui. E essa aqui vai dar o quê? Integral de 1 dθ dá θ, calculado de 0 a 2π. E aqui eu vou ficar com integral de r ao quadrado sobre 2, menos integral de r na 3, r na 4 sobre 4, de 0 a 1. Substituindo, 1/2 menos 1/4. Tiramos o mínimo, que é 4, por 2 dá 2, menos 1, 1/4. Então, aqui ficou 2π e aqui ficou 1/4. Então, 2π vezes 1/4 vai simplificar o 2 com o 4, sobrou π sobre 2. Exemplo 3. Determine a área contida em um laço da rosácea de 4 pétalas R igual a cosseno de 2θ. Então, aqui está o gráfico da função R igual a cosseno de 2θ. Está pedindo para determinar a área. Utilizando uma integral dupla, a área não entra a função aqui, né? Então, eu estou integrando 1dA, que com isso eu estarei calculando a área. Se eu colocar a função aqui dentro, aí eu estou calculando com a altura, estou calculando o volume. Se a altura for 1, então base vezes altura, né? Se a altura for 1, o que eu estou calculando é a área da base. Tá? Então, uma integral dupla, a gente consegue calcular tanto áreas quanto volumes. Volumes, colocando a f de xy ou de rθ dentro da integral dupla e a área colocando 1 dentro da integral dupla.
Então, o dA é simplesmente R dr dθ, e a gente tem que ver os limites de integração. O raio, ele começa, para essa pétala aqui pintada, começa em 0 e ele é variável, né? Ele está variando de acordo com essa função aqui dada para R. Então, o limite superior vai cosseno de 2θ. E o ângulo? O ângulo a gente mede no sentido anti-horário, né? Então, seria esse ângulo todo aqui. Como aqui no eixo do x é o 0 e ele é positivo para cima, né? No sentido anti-horário, antes do 0 aqui eu tenho o ângulo negativo, menos π sobre 4. Então, está variando de menos π sobre 4 até π sobre 4. Ainda, como é a área, e a gente está vendo que esse laço da rosácea, ele é simétrico, a área que está acima do eixo do x é igual à área que está abaixo do eixo do x, ainda a gente poderia usar a simetria aqui. A gente poderia escrever que é 2 vezes a integral de 0 a π quartos. Integral de 0 a cosseno de 2θ dA. Então, calculando das duas formas, o resultado vai ser o mesmo. Então, a primeira integral aqui é a integral de R dr. Integral de R dá R ao quadrado sobre 2. Calculado nos limites de 0 a cosseno de 2θ. Então, vai ficar 1/2 de cosseno de 2θ ao quadrado, menos, quando eu substituir o R por 0, vai zerar. Esse 1/2, então, foi tirado para fora da integral, e eu tenho que integrar cosseno ao quadrado de 2θ. Como é que eu vou integrar cosseno ao quadrado de 2θ? Bom, eu tenho aquela identidade que me diz cosseno ao quadrado de x é 1/2 de 1 mais cosseno de 2x. Só que aqui eu tenho cosseno ao quadrado de 2θ. Então, eu vou ter 1/2 de 1 mais cosseno do dobro desse ângulo aqui. Então, de 2 vezes o 2θ. Então, eu tenho 1/2 de 1 mais cosseno de 4θ. Então, em vez de integrarmos esta expressão aqui, a gente vai integrar esta aqui. Como é que a gente integra esta expressão? Bom, eu posso separar. 1/2, integral de menos π sobre 4 a mais π sobre 4. Aqui nós temos 1/2 de novo, 1 mais cosseno de 4θ, dθ. Esse 1/2 aqui a gente vai tirar para fora, então tá aqui. Agora eu tenho que fazer essa integral. Então, eu posso separar, fazer a integral de menos π sobre 4 a π sobre 4 de 1 dθ mais, esse 1/4 eu posso deixar lá na frente, a integral de menos π sobre 4 até π sobre 4 de cosseno de 4θ. A integral de 1 dá θ, direto, tá aqui. Mas a integral de cosseno de 4θ, eu tenho que chamar isso aqui de u. O du vai ser 4 dθ. Eu não tenho 4 aqui, então vou ter que multiplicar por 4 e dividir por 4. Então, vai ficar esse 1/4 aqui na frente, integral aqui de cosseno de u du. Integral de cosseno é menos seno do u.
e o U é 4θ, a gente volta para ele. E agora a gente substitui. O θ, π sobre 4, menos 1/4 de seno de 4 vezes π sobre 4. Menos, agora eu vou substituir em menos π sobre 4, menos 1/4 de seno de 4 vezes menos π sobre 4. Então, aqui, vou ficar com seno de π, mas seno de π é 0. Aqui eu vou ficar com seno de menos π, só que o seno de menos π acaba caindo no mesmo lugar. Então, também é 0. Então, ficamos com 1/4, que multiplica esse π sobre 4 que a gente tinha aqui na frente, esse menos com menos, mais π sobre 4, que deu π sobre 4 mais π sobre 4, 2π sobre 4. Simplificando, π sobre 2. π sobre 4 vezes π sobre 2, π sobre 8. Então, na aula de hoje, estudamos as coordenadas polares e as integrais duplas em coordenadas polares. Até a próxima aula.